Dando continuidade aos nossos princípios de processos, agora a gente vai visitar o equilíbrio termodinâmico, tá? Com o intuito de identificar o estado físico de correntes, né, de processos que envolvam misturas, que é a sua grande maioria. Então a gente viu em vídeo anterior, tá, que para uma substância pura a gente tem um diagrama de fases, o estado é completamente definido pela pressão e temperatura do sistema. Então, a partir do conhecimento da pressão e temperatura da corrente, eu posso então, né, verificar se eu estou na região de líquido ou de vapor. Isso pode ser feito através da figura, mas uma maneira de fazer isso é através de dados da curva de pressão de vapor ou curva de equilíbrio ou de saturação. Então, uma das relações, né, existentes é a de equação de Antoine, que a gente pode estimar então a pressão de vapor em função da temperatura, né? Os parâmetros A, B e C são constantes dependentes da substância e disponíveis na literatura. Então, de posse, né, da curva, né, que representa, da equação que representa essa curva, eu então posso, dada a temperatura, calcular a pressão de vapor e verificar se eu estou acima da pressão de vapor, tá? Estou na região de líquido, ou se eu estou abaixo da pressão de vapor. Então, esse procedimento ali que vocês encontram no material anterior. O que acontece, tá? Então eu falei para vocês que, dado uma pressão, essa temperatura equivalente de equilíbrio e saturação é também chamada de temperatura de ebulição. Então observe que, se eu pegar uma substância pura, tá, a uma pressão constante, e começar a aumentar a temperatura, uma substância na fase líquida, vai chegar um momento que ela vai começar a entrar em ebulição, certo? Então essa temperatura é a temperatura de saturação, de equilíbrio ou de ebulição. Se eu tiver, né, por outro lado, um vapor e começar a diminuir a temperatura a pressão constante, vai chegar um momento inverso onde eu começo a condensar. Então, se eu tiver na mesma pressão, a temperatura de ebulição e de condensação é a mesma, tá? Então, por exemplo, a temperatura de ebulição da água a 1 atm é de 100 graus. A temperatura de condensação da água a 1 atm é de 100 graus. Quando eu tenho uma mistura, certo? A gente continua, né, dependendo, né, a temperatura de ebulição e de condensação continua dependendo dos dados, né, das substâncias puras. Porém, né, quando eu misturo tipo água e etanol, a temperatura de ebulição dessa mistura não é nem a da água e nem a do etanol, tá? Então, algum valor intermediário. Então, esse valor, né, podendo inclusive ser diferente desses valores, né, dependendo do desvio da idealidade que forma essa mistura, né, dessa mistura aí. Então, assim, depende das temperaturas de ebulição das substâncias quando puras, mas é influenciada, mas ela é diferente. Ainda, tá? Se eu fizer o processo, né, de condensar a partir de um vapor com essa composição, ou, né, vaporizar ou ebulir a partir do líquido, a temperatura de condensação e de ebulição são diferentes, certo? Não são iguais como para uma substância pura. Então, essa temperatura de ebulição, quando o líquido ferve e começa a se formar as primeiras bolhas de vapor, é chamada de temperatura de bolha. E para o vapor, quando ele está condensando, se formam as primeiras gotas de líquido, a gente tem a temperatura de orvalho. Então, note que, para identificar o estado físico da minha corrente de mistura, eu preciso então calcular, por exemplo, a temperatura de bolha e de orvalho, ou alternativamente a pressão de bolha e de orvalho, tá? E aí comparar se eu estou entre a temperatura de bolha e orvalho. Se eu estou acima da temperatura de orvalho, aí eu teria vapor. Se eu estou abaixo da temperatura de bolha, que aí eu estaria líquido, certo? Então, assim, isso fica mais claro quando a gente observa o diagrama de fases para uma mistura. Aqui, no caso, esse diagrama é para uma pressão constante, a temperatura. Numa mistura, além da temperatura e da pressão, eu preciso da composição da mistura. Então, aqui eu tenho uma mistura binária, certo? Então, eu tenho a composição
a fração molar aqui no eixo X e a temperatura no eixo Y. Então, por exemplo, nessa pressão constante, se eu tiver uma mistura com essa composição e começar a aquecer, né? Aqui eu tenho um líquido, aqui eu tenho um vapor. Se eu começar a aquecer, atingir esse ponto, eu cheguei na temperatura de bolha da mistura. Se eu continuar aquecendo a pressão constante, vai chegar um momento em que eu atinjo a temperatura de orvalho. Acima disso, né, eu tenho todo o líquido foi convertido em vapor, tá? Então eu tenho uma região de vapor superaquecido, aqui de líquido subresfriado. Qualquer ponto, então, entre a temperatura de bolha e a temperatura de orvalho, tá? Qualquer ponto aqui dentro, né, entre essas linhas vermelhas e azul, se divide em duas fases. Tá? Então, digamos que eu tenha esse ponto aqui, vai se dividir em duas fases. Nessa linha aqui, eu busco então a composição da fase líquida e a composição da fase vapor. Então, ainda tem esse detalhe, tá? Quando eu estou na região de duas fases, vai haver separação em duas fases para buscar um estado de energia mínima, tá? E a composição das fases, como a gente pode observar, ela é diferente, certo? E essa composição ela vai mudando durante todo o processo de transição, né, do líquido para o vapor. Então eu preciso, né, além de identificar o estado físico, identificar a composição de cada fase que está presente no equilíbrio, porque as propriedades físicas da corrente da parte líquida e da parte vapor, né, se eu tenho uma corrente bifásica ali, elas dependem da composição de cada fase. Então note que, né, aumenta um pouco a complexidade, né, porque eu não preciso agora somente identificar né, se eu estou, né, na região de líquido ou de vapor ou líquido vapor, mas também a composição das fases caso eu esteja na região de equilíbrio, tá? Então eu preciso saber fazer esses cálculos aí. Tá? Então, assim, eu não vou entrar em tanto detalhe da termodinâmica, vocês veem no curso de termodinâmica 2 normalmente, né, o equilíbrio de fases. A gente vai considerar aqui que tanto a fase vapor quanto a fase líquida se comportam como, né, ideais, então eu tenho gás ideal e solução ideal. Então, nesse caso, né, no equilíbrio, eu tenho que obedecer uma determinada igualdade, né? Existe uma relação entre as propriedades que definem o equilíbrio, e essa relação, né, é chamada de lei de Raoult, tá? Então eu vou apresentar ela para vocês aqui, a gente vai assumir ela como válida. Quando a gente utiliza um simulador de processos, tá? A gente escolhe um modelo termodinâmico e ele faz a correção da não idealidade, tanto para a fase líquida, usando o coeficiente de atividade, quanto para a fase vapor, utilizando o coeficiente de fugacidade. Então eu não quero entrar nesse nível de detalhe aqui, porque o nosso curso é voltado para processos assim não termodinâmicos, embora seja extremamente importante estimar com precisão, a gente está mais interessado aqui, né, no global. O procedimento continuará sendo o mesmo, só que o cálculo será mais rigoroso, certo? Então, assim, dando uma adiantada aqui, né, no equilíbrio a gente tem uma igualdade de potencial químico, isso vem da termodinâmica, tá? E o que a gente vai ter aqui, aí tem os modelos ali, tá? Para gás ideal, a gente tem essa relação. Que relação é essa? O produto da fração molar do componente na fase líquida vezes a sua pressão de vapor tem que ser igual à sua pressão parcial na fase vapor, ou seja, a fração molar do componente vezes a pressão. Então, se eu tenho dois componentes, eu vou ter duas relações de equilíbrio, certo? Então, xi pi sat é igual a yi vezes p. Então, note que eu tenho aqui a composição das fases, a pressão do sistema e a temperatura, porque a pressão de vapor é função da temperatura. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, aqui a relação de Antoine. Então, note que para satisfazer o equilíbrio, né, para fazer o cálculo do equilíbrio, eu preciso conhecer, né, saber estimar a pressão de vapor de cada substância quando pura. Então eu vou precisar dos dados de Antoine para cada substância, certo? Então a gente segue igual, só que agora, né,
para uma substância pura. Eu precisava, né, estimar a pressão de vapor para comparar com a pressão da corrente. Agora eu continuo precisando, né, da pressão de vapor de cada componente naquela temperatura, certo? Então essa é a relação aqui. A gente define essa razão de y sobre xi como coeficiente de distribuição entre as fases. Então, para a lei de Raoult, esse KI é a razão P sat sobre P. Então, P sat é a função da temperatura e P é a pressão do sistema. Então, em última análise, isso depende da temperatura e da pressão do sistema. Então, a forma como eu vou, né, distribuir entre as fases ali, né, a fração molar entre o líquido e o vapor depende da temperatura e da pressão. Quando eu tenho, tá, a formulação não ideal, vai aparecer novos termos, o coeficiente de atividade e de fugacidade. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, a gente sempre vai assumir aqui a lei de Raoult como válida. Então vamos ver qual é o modelo matemático do equilíbrio de fases. Então eu tenho a temperatura e pressão do sistema, composição das fases em equilíbrio, tá? A gente pode ver nessa figura aqui, eu tenho um vapor, aqui a fração molar do componente a fração molar do componente A na fase líquida. Então, para que o sistema se encontre em equilíbrio, eu preciso que para cada componente essa igualdade aqui, y é igual a KI xi. KI é igual a P sat sobre P, certo? Utilizando a lei de Raoult. Preciso que o somatório das frações molares seja igual a 1, tanto na fase líquida quanto na fase vapor. Então, o meu modelo envolve as variáveis temperatura, pressão, composição da fase líquida, composição da fase vapor. Então, a gente pode analisar a consistência desse modelo aqui. Então, eu tenho um total de, né, NC mais 2 equações, NC equações de equilíbrio mais 2, né, de consistência de fração molar, incógnitas 2NC, porque eu tenho fração molar na fase líquida e vapor, mais 2 temperatura e pressão. Observe o que eu tenho de grau de liberdade aqui, NC. Então, para um sistema binário, né, fixei duas variáveis, todas as outras estão, né, podem ser calculadas. Então, se eu fixar a temperatura e a pressão, estou na região de duas fases, tá? Automaticamente eu consigo, através da resolução simultânea dessas equações, calcular y e x. Surge daí alguns problemas que a gente denomina, né, aqui no equilíbrio de fases. Se eu especificar a pressão do sistema e a composição de um dos componentes, né, a composição do componente na fase vapor, eu calculo então T e X, então eu teria a temperatura de orvalho. Da mesma forma, se eu especifico P e a composição da fase líquida, eu calculo então qual é a temperatura de bolha. Da mesma forma, se eu especifico, né, T e Y, calculo P e X, seria a pressão de orvalho e aqui a pressão de bolha. Então, uma forma de verificar se eu estou na região de equilíbrio é, né, calcular a temperatura de bolha e orvalho e comparar com a temperatura, ou calcular a pressão de orvalho e bolha e comparar com a pressão da corrente para verificar se eu estou entre esses valores ou acima, né, de um ou abaixo de outro, para verificar se eu estou na região de líquido e de vapor. Então, isso é bastante útil para a construção de diagramas de fase, né, de misturas, tá, para caracterizar o meu sistema ali e determinar a composição das fases, tá? Uma outra possibilidade aqui, tá, seria especificar T e P e calcular a composição das fases. Esse cálculo é chamado de cálculo de Flash. Então, assim, não importa que cálculo eu utilize a partir da informação que eu tenho, eu sempre vou chegar na relação de equilíbrio, onde eu tenho todas as minhas propriedades definidas, pressão, temperatura e composição de cada fase. Então, digamos que eu tenho aqui, né, a relação de equilíbrio, tá, para cada componente. Tá? Quando eu tenho, né, o cálculo de ponto de bolha, tá, eu conheço xi e não conheço yi. Então, eu posso somar todas essas relações, elas têm que ser igual a 1, por consistência. Então, no ponto de bolha, eu preciso satisfazer essa relação aqui. Analogamente, né, no ponto de orvalho, eu conheço y e não tenho xi. Então, eu isolo xi e somo, obtendo essa relação que precisa ser satisfeita no ponto de orvalho. Então, se o meu objetivo, né, K depende de T e P, depende, né,
eu preciso só saber se eu estou entre bolha e orvalho, para saber se eu estou na região de equilíbrio, né? Se eu preciso calcular a composição entre as fases, eu posso simplesmente verificar, né, esse somatório aqui, se ele for maior ou igual a 1, eu estou acima, então, né, aqui abaixo da temperatura de bolha, por exemplo, tá? Então, ou não, aqui eu desculpa, eu estou acima da temperatura de bolha e aqui eu estou abaixo da temperatura de orvalho. E aí eu só preciso verificar se eu estou entre esses valores, ou, né, tipo abaixo da pressão de bolha e acima da pressão de orvalho. E aí eu consigo identificar se eu sou líquido ou se eu sou vapor. E a composição, eu utilizo a composição global da corrente, ou seja, a composição da corrente, né, se ela estiver, né, como se ela estivesse numa única fase. Então, se eu olhar o meu sistema sem pensar em separação em fases, né, se eu tiver ele todo condensado ou todo vaporizado, essa composição da corrente, né, é a composição global. Tá? Então eu posso calcular para saber se eu estou acima da pressão da temperatura de bolha e abaixo da temperatura de orvalho, né? Então assim eu posso saber, né, em que região eu estou. Se eu tiver, né, essa relação aqui, o somatório de KIXI menor ou igual a 1, aqui era maior ou igual a 1, tá? Então a minha temperatura está abaixo da temperatura de bolha. Então eu tenho um líquido subresfriado. Por outro lado, se essa relação for satisfeita, eu tenho uma temperatura aqui, né, acima da temperatura de orvalho. E aí eu tenho um vapor superaquecido, tá? Então a gente, né, pode saber ali identificar a composição, o estado físico da corrente a partir desses cálculos aqui, tá? Então uma outra forma de fazer isso, tá, é a partir da lei de Raoult, tá? Então essa relação ali, por exemplo, se eu explicitar y e somar, eu tenho uma pressão de bolha do sistema, ele é analítico. Da mesma forma, né, se eu isolar xi e somar, eu tenho então a pressão de orvalho do sistema. Então eu posso, com a temperatura e a composição global da corrente, calcular a pressão de bolha. Com a temperatura e a pressão global a composição global da corrente, calculo a pressão de orvalho e comparo com a pressão da corrente, tá? Se eu estou entre bolha e orvalho, né? Ou se eu estou acima, por exemplo, da pressão de bolha e abaixo da pressão de orvalho. Então esse é o procedimento, né? Então eu calculo, né? Calculo a pressão de bolha e a pressão de orvalho, tá? Com a composição global da corrente. Se eu tiver entre as duas, eu estou entre bolha e orvalho, então eu tenho equilíbrio líquido-vapor. Se eu tiver acima da pressão de bolha, eu tenho um líquido subresfriado, tá? Eu estou pressurizado. Se eu tiver abaixo da pressão, né, de orvalho, eu tenho um superaquecimento, vapor superaquecido. Caso eu esteja na região de equilíbrio, como eu falei, eu preciso saber a composição das fases. Então esse procedimento, tá? Ou o procedimento ali dos somatórios do KI, né? Só vai me identificar se eu estou na região de equilíbrio líquido-vapor. Se eu tiver fora da região de equilíbrio líquido-vapor, obviamente que a composição do líquido ou do vapor é a composição global. Mas se eu estiver na região de duas fases, ocorre separação em fases, né? A composição de cada fase ela é diferente e difere da composição global. Então, se eu voltar aqui, tá? Aqui nesse diagrama, então essa composição aqui é a composição global da corrente que originou, né, essas duas fases. E aqui é a composição da fase líquida e vapor. Então elas são todas diferentes e essa é a composição global da corrente. Certo? Então vamos lá. Para saber então a composição de cada fase, a gente tem que fazer o cálculo chamado de cálculo de Flash. O cálculo de Flash a gente só faz se a gente estiver na região de equilíbrio. Então a gente vai pegar a corrente e efetuar um cálculo de Flash para determinar a composição de cada fase. Então,
a gente tem, né, essa ilustração aqui desse vaso, onde eu tenho a minha corrente. Essa corrente é levada a pressão e temperatura, ocorre a separação em fases, aqui fase vapor, fase líquido, com as suas composições, tá? Então, se eu conheço toda a corrente, né, então eu tenho uma corrente ali, pressão, temperatura da corrente, é a mesma pressão e temperatura do vaso, e a composição global aqui da corrente. Eu consigo então efetuar esse cálculo, tá? Se a gente contar aqui os graus de liberdade, existem 2 graus de liberdade, especificando temperatura e pressão, eu calculo quanto que eu tenho de cada fase e a pressão e a temperatura e a composição de cada fase, certo? Então, o modelo, tá? Então eu tenho um balanço global, o balanço por componente, tá? Aqui eu tenho um para cada componente, tá? As relações de equilíbrio de fase para cada componente. Observe que, como eu coloquei o balanço global e o balanço por cada componente, eu só vou poder satisfazer ou essa relação, ou na prática a gente faz essa relação aqui, tá? Essa diferença entre x e y e, tá? Alternativamente eu poderia tirar o balanço global e colocar essas duas equações, então, mas tanto faz aqui para o meu modelo, tá? Preciso garantir a independência linear entre as equações aqui. Então, do balanço global, né, o líquido é igual a F menos o que entra menos o que sai no vapor, tá? Então eu substituo isso no balanço global, divido toda essa equação por F, tá? E aí defino essa relação F sobre V como fração de vapor, ou seja, o quanto do que entrou foi para a fase de vapor, certo? Então eu tenho aqui composição global, fração de líquido vezes composição do líquido, mais fração de vapor vezes a composição do vapor. No equilíbrio, né, YI é KIXI, tá? Então eu obtenho essa relação aqui. Observe que aí eu desapareci com YI aqui, certo? E aí eu posso isolar XI. XI então é ZI 1 mais F KI menos 1. Então a partir dessa relação eu isolei XI. YI é KI XI, então é KI vezes isso, certo? Então o que a gente observa aqui? O K depende da temperatura e da pressão. Então, se eu dei a temperatura e pressão, automaticamente os valores de K são constantes. Aparece aqui XI em função da fração vaporizada e YI em função da fração vaporizada. Se eu usar a expressão, né, de que o somatório de XI igual a 1, se eu somo as equações de XI, a única incógnita aqui é a fração vaporizada. Alternativamente, se eu usar somatório de Y igual a 1, eu tenho então a fração. Aqui mudei o símbolo, tá? É para ser F, é a fração vaporizada. Ou eu aplico essa relação aqui, tá? YI menos XI. De qualquer forma, essa equação final ela é uma única equação envolvendo uma única variável, que é a fração vaporizada. Essa relação ela é não linear. E então eu resolvo para F. Não consigo explicitar o F aqui, mas eu consigo, né, utilizar um método numérico, né, uma ferramenta computacional, para calcular a fração vaporizada em função da temperatura e pressão. Então, calculei a fração vaporizada, agora eu substituo nessa relação acho x, substituo nessa relação acho y, tá? Com a vazão de entrada acho L e acho V. Então, esse é o procedimento, né? Ele foi proposto em 1952, né? Esse algoritmo, né? Esse método de resolução das equações, né, do cálculo de Flash é chamado de Rashford-Rice, tá? Então a fração vaporizada, obviamente, né, ela varia de 0 a 1. Então eu resolvo essa equação, tá, para calcular o F. Aí uso qualquer método numérico, tentativa, né, uma forma recursiva, né, não tem solução analítica. Com o F calculo vazão de líquido, vazão de vapor, fração molar entre as fases, tá? E aí é só verificar a consistência das frações molares, tá? Então eu consigo resolver toda a equação a partir dessa equação A aqui. Depois eu aplico o balanço de energia e calculo a carga térmica do flash, mas nesse caso aqui, tá? A gente não tem
A alimentação está na mesma temperatura e pressão do vaso, tá? Então a gente não tem variação, aliás, tem a variação de entalpia somente para fazer a vaporização da corrente. Mas a corrente ela já se encontra no estado do vapor. Então, como a gente utilizou, né, esse processo arbitrário para calcular a composição das fases, não interessa somente a composição das fases e não como essa corrente foi levada até ali, tá? Beleza. Então tem um exemplo aqui. Esse exemplo eu vou gravar resolvendo ele, tá? Né, no Excel, tá? Eu vou gravar num vídeo separado, mas imagine o seguinte: eu tenho uma corrente de acetona, acetonitrilo e nitrometano. Eu conheço a composição da alimentação, tá? E a corrente ela se encontra a 80 graus e 100 kPa de pressão. Então eu conheço a temperatura e pressão da corrente, conheço a composição, o estado termodinâmico está definido, tá? Então agora eu preciso saber se essa corrente é líquida, vapor ou uma mistura líquido-vapor. Se ela for uma mistura líquido-vapor, eu preciso saber qual é a composição de cada fase. Então eu posso imaginar aqui, né, que a minha corrente ela está alimentando um vaso e com essa composição global, tá? O vaso e a corrente estão nessa temperatura e pressão e consigo então, eu preciso saber se eu estou na região de duas fases, tá? Então eu posso calcular bolha e orvalho, posso calcular então a fração vaporizada, né? Resolvendo a equação A, tá? Essa equação aqui, e aí eu consigo saber, né, quanto que eu tenho de líquido, quanto que eu tenho de vapor e qual é a composição x e y em cada fase, tá? Então assim, eu vou deixar para resolver esse exemplo em Excel. Aqui eu mostrei apenas para que você saiba assim, qual é o objetivo de eu efetuar esse cálculo de flash. Simplesmente responder essas questões. Primeiro, né, somente com a pressão de bolha e de orvalho eu consigo identificar se eu estou na região de duas fases. Depois, então, eu resolvo o problema de flash para saber o quanto que eu tenho de cada fase e qual é a composição de cada fase. De posse dessa informação, eu posso então estimar, por exemplo, a entalpia da parte líquida, da parte vapor e então calcular a entalpia da corrente bifásica, certo? Se a gente observar o nosso processo do dimetil-éter que a gente não está estudando, existem três correntes ali que são bifásicas. Então, para essas três correntes, eu preciso identificar a composição de cada fase para calcular a entalpia da corrente. Beleza? Era isso.